Bom dia, né, pessoal? Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma revisão da aula da semana passada sobre queda livre e lançamento vertical. Em seguida, vocês vão fazer uma atividade de 10 questões, onde o PDF vai ser colocado tanto na sala do Google quanto na sala do WhatsApp. E o link para vocês colocarem as respostas, onde vocês já vão botar só o gabarito depois de responder, certo? Então vai ficar uma coisa mais simplificada, diferente das vezes da forma que a gente está fazendo anteriormente, tá bom? Então, nesse aspecto, aí a gente vai fazer a revisão do conteúdo que nós começamos na semana passada. 5 questõezinhas, é uma aula rápida, onde a gente vai exatamente falar sobre o conteúdo da semana passada, ok? Então, bora aqui começar. Então, nossa aula do primeiro ano, vamos fazer umas questõezinhas rápidas, né? Então vai ser uma aula bem curta. Então a gente vai começar aqui com essa questão aqui da Ascens Gran Rio, do Rio de Janeiro, né? Ele fala aqui do terraço de um edifício, você solta sucessivamente com velocidade inicial nula, 3 bolinhas de aço a 0,5 segundo, certo? Na realidade, esse tempo, não é nem obrigatório a gente usar esse tempo, a gente vai usar como momentos, né? Igual que a gente fez aquela questão da torneira pingando, tá bom? Vou botar aqui o lápisinho aqui para a gente facilitar a nossa observação, tá bom? Então, aqui, ó, esse tempo aqui não é necessariamente a gente vai usar esse tempo. Isso aqui atrapalha bastante, tá bom? Então, de intervalos. No instante em que você solta a terceira, as duas primeiras, ou seja, eu soltei a primeira, aí ela ficou aqui. Soltei a segunda, a que estava aqui, veio para cá, e a que estava aqui, veio para cá. Então, você tem 2 momentos, o primeiro momento e o segundo momento, certo? Por que eu já escolhi a resposta certa? Para que vocês fiquem mais fácil de compreender a lógica da coisa. Então, no primeiro intervalo, eu vou ter aqui uma distância H1. E o segundo momento, né, que é depois do primeiro momento, eu vou ter uma distância H2. Então, como é que eu vou ter uma noção de quem é que é mais, quem é que é menos? Então, tá aqui, ó. Então, primeiro momento, eu vou ter o quê? H', 1 meio de G, T ao quadrado. Eu vou dizer que o primeiro momento é 1. Ele botou 0,5, mas não tem problema, porque se você fosse usar o tempo, você daria certo, você ia ter também essa noção dos espaçamentos. Mas como eu vou usar um número inteiro, fica melhor para vocês compreender a lógica, tá bom? Então, eu vou usar aqui o primeiro momento, número 1, certo? Então, 1 ao quadrado é 1, então fica o quê? G sobre 2. Então, meu H' é G sobre 2, ou seja, é um espaçamento, um único espaçamento, que aqui ele bota com 2 tracinhos, certo? Que é um espaçamento específico, que é a nossa resposta, tá bom? Então, vamos agora para o segundo momento, tá certo? Então, o segundo momento vai ser o quê? 1 meio de G, T ao quadrado. Então, o segundo momento é o número 2 que eu vou usar, certo? 2 ao quadrado, 4. Então, você vai botar aqui o 4 em evidência, então você vai ter o quê? 4 vezes G sobre 2. Ou seja, o segundo momento, ó, esse aqui, vai ser 4 vezes o espaçamento do primeiro momento. Então, tá aqui, ó. Aqui está em partes iguais, ó. Primeiro traço, aí aqui eu tenho 1, 2, 3 traços, né? Então, o que é que vai acontecer aqui? Então, daqui para cá, são 4 vezes, né? São 4 vezes o primeiro, tá bom? Então, você tem aí a nossa resposta, ok? Que é a letra B. Eu já marquei ela e fiz dentro de cima da perspectiva dela, para vocês terem uma noção. Professor, Oi. por que você põe esse H aqui na letra B? Por que é? É só para você ter uma noção de que é uma altura relativa da onde ela é solta. Entendeu? Aí a gente bota o primeiro tracinho para dizer que é o primeiro momento, 2 tracinhos para dizer que é o segundo momento. Entendeu? Ó, aqui é o primeiro momento, chamei de galinha. Aí aqui não é, aqui ele bota aqui como se fosse um espaçamento. Então esse espaçamento é igual a esse primeiro aqui, aí igual a esse aqui, igual a esse aqui. Ou seja, aqui eu tenho 3 vezes esse primeiro. Então juntando 3 vezes ele com ele mesmo dá 4 vezes. Se você olhar as outras alternativas, ó, ele bota aqui um espaçamentos iguais. Não é espaçamentos iguais.
Nesse outro aqui, ele bota o dobro, ó. Ele bota esse espaçamento aqui e daqui para cá o dobro, né? Então, só dá daqui para cá 3 vezes. E tem que ser o quê? 4 vezes. Nesse aqui, ele bota que o primeiro espaçamento é o triplo do segundo. E não pode, porque na realidade, o próximo, né, o segundo momento, ele tem que ser bem maior do que o primeiro, né? Aqui é a mesma coisa, ele bota o dobro. Então, por isso que a alternativa certa é a B. E aí eu fiz a representação em cima da alternativa certa, para que vocês compreendam que essa aqui que caiu primeiro, no segundo momento, ela está bem distante em relação a quem caiu depois, certo? Que é o espaçamento correto. A gente fez essa interpretação naquela simulaçãozinha lá da nossa apresentação da aula passada. Na próxima questão, né, para calcular a altura de uma ponte sobre o leito de um rio, um garoto abandonou uma pedra da ponte, né, a partir do repouso e mediu o tempo transcorrido até que ele atingisse a superfície da água. É que escutar aquele profit, né? Ele soltou, aí profit, aí ele escuta o tempo, né? Então, ele soltou aqui, marcou o tempo, aí ele escuta o profit, né, que volta. Então, ele vai na queda, aí o som volta. Aí ele coloca aqui, ó, considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e sabendo que é o tempo de queda da pedra. Aqui você não vai nem precisar interpretar nada, ele já deu o tempo de queda. Porque é ruim nos problemas que ele fala do som, né? Onde você vai determinar o cálculo do tempo do som, que leva para subir, mais o tempo que leva para cair. Aqui ele já deu foi o tempo de queda, então ótimo. Então aqui nós não vamos nem bater cabeça com a história do som voltando, certo? Então, 2,2 segundos. Pode-se afirmar que a altura da ponte em metros é um valor mais próximo de... Então, aqui é só pegar aqui e usar a fórmula da altura, né? De corpo de queda livre. H, 1 meio, de G, T ao quadrado. É igualzinho aquela formulazinha aqui, ó. Queda livre, viu? É igual. Então, substituindo, ó, gravidade 10, então fica 10 dividido por 2. Ele mandou usar aqui, ó, gravidade 10. Certo? Então, 10 por 2, que dá 5. 2,2 ao quadrado. 2,2 ao quadrado dá 4,84. Certo? Então, você vai multiplicar 5 vezes 4,84, dá 24,2 metros. Aproximando, qual é o valor mais próximo? 24. Né? E 0,2 é menor do que 5. Então, 24 metros. Resposta aí, letra D. Questão de número 3. Atira-se em um poço uma pedra verticalmente para baixo, com velocidade inicial V0 igual a 10. Aqui é a velocidade que ele atirou para baixo. Então, é um lançamento vertical para baixo. Quando é um lançamento vertical para baixo, a gravidade é positiva. Tá bom? Então, você considera lá em cima a origem, né? Então, vai ser o H0 igual a 0. Então, quem vai ser o H? V0T mais 1 meio de GT ao quadrado. Esses casos onde envolve velocidade inicial, então você tem esse termo aqui a mais, além do meio de GT ao quadrado, tá bom? Então, quanto é a velocidade de lançamento para baixo? 10. Quanto é o tempo de queda? Ele deu aqui, ó, o tempo que ele leva para gastar, ó, 2 segundos. Então, 10 vezes 2, né, que dá 20. Aí aqui você tem 10 dividido por 2, que dá 5. 2 ao quadrado, que dá 4. Então, você vai ficar o quê? 20. Aí, 5 vezes 4. Quanto é 5 vezes 4? 20. Aí, repete aqui, ó. 20 mais 20, 40 metros. Letra B, de bom, né? Aluno bom. Questão de número 4. Essa aqui já tem um pouco mais de habilidadezinha com relação à forma de fazer, né? Ela é da UNAMA, Pará, né? Ele fala assim, ó, a altura alcançada por um corpo, isso aqui é uma questão que está na prova, tem uma questão dessa na prova, pessoal, preste bem atenção lá. A altura alcançada por um corpo lançado verticalmente para cima, então joga para cima, no vácuo, com velocidade inicial V0, aí ele diz aqui, pronto, aí aqui você vai atingir uma determinada altura, Hzão, certo? A altura máxima Hzão, lançado com essa velocidade aqui. Agora, o que é que ele quer saber? Até a sua velocidade se reduzir à metade, é dado em função da altura máxima, Hzão, pela expressão. Então, antes de eu fazer isso, eu vou pegar a expressão do Hzão para poder fazer a da metade da velocidade. Então, primeiro
A primeira parte aqui, ó. Pega a equação de Torricelli, V ao quadrado, aí é igual a V0 ao quadrado, menos por quê? Porque o lançamento é vertical para cima. Então, aqui é o menos 2G vezes H. Como ele está dizendo que o H é a altura máxima, então aqui você vai colocar o quê? Hzão, altura máxima, Hzão. Aí, 2G menos V0 ao quadrado. Quando atinge a altura máxima, a velocidade final é zero. Então, você bota o zero aqui, ó. Por isso que aqui é o Hzão. Traz essa expressão aqui, ó. Nesse lado está negativo, vai para o outro lado o quê? Positivo. Então, fica 2G Hzão. Pega esse 2G, joga para o outro lado dividindo. Então, fica o quê? V0 ao quadrado dividido por 2G. Essa expressão aqui vai me ajudar a encontrar a nova relação para a altura quando eu tiver a velocidade reduzida à metade. Que é isso que ele quer, tá bom? Então, vamos lá. Pegando a equação de Torricelli novamente. V ao quadrado igual V0 ao quadrado menos 2 vezes G, H, né? 2 vezes G, H. Aí eu vou botar aqui um tracinho em cima, que nós vamos chamar de H', certo? Esse tracinho em cima significa que é uma outra altura, que representa a metade da velocidade. É uma altura que eu não conheço. Eu quero saber ela em função da altura máxima, tá bom? Então, no lugar aqui da velocidade final, eu vou colocar o quê? A metade da velocidade inicial. Então, aplicando aqui o quadrado. Então, quando aplicar aqui o quadrado, vai ficar o quê? V0 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. Então, essa expressão aqui, V0 ao quadrado dividido por 4, vai para o outro lado da igualdade com sinal trocado. Aí, ó, menos V0 ao quadrado dividido por 4. Certo? E essa expressão aqui, ó, menos 2GH', vai para o outro lado da igualdade com sinal trocado. Está negativo, ele vai o quê? Positivo. 2GH'. Aí essa expressão 2G você vai botar para o outro lado da igualdade, tá bom? Daqui a pouquinho. Vamos lá. Então, fazendo aqui o MMC, né? Ó, que é como se tivesse o número 1 aqui, ó, embaixo desse V0 dividido por 1, né? Ó, V0 ao quadrado dividido por 1. Então, o MMC de 4 e 1 é 4. Então, 4 dividido por 1 dá 4. Vezes 1 que tem aqui, ó. Tem um 1 aqui embaixo, ó. Então, fica o quê? 4 vezes 0 ao quadrado. Menos 4 dividido por 4, 1. Vezes menos V0 ao quadrado, aí fica menos V0 ao quadrado. Então, 4 menos V0, né? Ó, 4 V0 ao quadrado menos V0 ao quadrado dá o quê? 3 V0 ao quadrado. Beleza? Então, aqui você tem o quê? 3 quartos de V0 ao quadrado. Então, esse 2G está aqui multiplicando esse lado, vai para o outro lado o quê? Dividindo. Então, como é que vai ficar? Aí você bota em evidência 3 quartos, né? Que é o fator do valor aí. Aí aqui, ó, uma coisa que a gente conhece. V0 ao quadrado dividido por 2G, ó, que é quem? O Hzão. Certo? Tá aqui, ó, o Hzão. Então, você vai trocar esse V0 ao quadrado dividido por 2G por Hzão. Então, quem é o H' que nós queremos? 3 quartos de Hzão, que é a nossa resposta aqui da questão 4, tá bom? Questão de número 5, para finalizar nossa revisãozinha de hoje. Bem interessante essa questão. Em um local onde a aceleração da gravidade vale, né, deixa-se cair, né? Aqui eu acho que era para ter o número 10 aqui, viu, pessoal? Deixa-se cair uma pedra de uma altura de 125 metros. A gente vai calcular em cima de 125 metros, em direção ao solo. 2 segundos depois que eu soltei, né? Aí, 2 segundos depois, uma segunda pedra é atirada, ela já vai ser jogada. Ela, diferente da outra que foi solta, essa aqui vai ser o que? Jogada. É atirada na mesma altura. Sabendo-se que essas duas pedras atingem o solo ao mesmo tempo, ou seja, chegam juntas, né? Mesmo sendo lançadas de tempos diferentes, né? Momentos diferentes, mas chegam juntas, ou seja, elas vão ter o tempo de lançamentos diferente, mas vão chegar juntas. Então dá para a gente ter uma noção aí de qual é o valor de cada uma, né? A velocidade com que a segunda pedra foi atirada tem intensidade de aproximadamente igual a... Então, vamos lá. Então, o primeiro caso é calcular o tempo de queda. Então, o tempo de queda, raiz quadrada, que vem lá daquela formulazinha do H, né? GT ao quadrado. Então, 2H dividido por G.
Então, 2 vezes 125 dividido por 10. Então, 250, que é 2 vezes 125, dividido por 10. Que dá o quê? 25. Raiz de 25, 5. Então, esse aqui é o quê? O tempo da primeira pedra solta, né? Que é solta, né? É deixada cair, né? Abandonada. Então, com isso, eu já sei o tempo, e eu sei que as duas vão chegar junto. Eu sei que a segunda é jogada 2 segundos depois, então eu vou calcular o tempo da segunda pedra, vou chamar de telinha, certo? Que vai ser os 5 segundos da primeira, menos o tempo que eu tirei da diferença que foi jogado, né? Então, o tempo que ela leva para atingir o solo é 3 segundos. Então, tá aqui, ó, 3 segundos. Então, com essa informação, eu vou calcular o quê? A velocidade com que eu lancei, né? De novo, a gravidade positiva, né? Então, vamos usar aquela formulazinha lá. O H, vou considerar a origem lá como zero. Então, H igual a V0 T' mais G dividido por 2, T' ao quadrado, certo? Aí, esse T', acabei de fazer ele aqui, ó, são 3 segundos. Então, quem é a altura? O mesmo 125. Quero saber esse V0. O tempo é 3, mais 10 dividido por 2, né? Que vai dar 5, né? 10 por 2. E aqui 3 ao quadrado, que vai dar 9, certo? Então, repete aqui, ó, 125. 3 vezes 0, eu quero saber esse V0, mais 10 por 2, 5, 3 ao quadrado, 9. Então, 5 vezes 9, 45. Aí aqui, ó, 125. Aqui, 45. Você vai botar tudo para o mesmo lado, né? Então, quem vai ser 3 vezes 0? Vai ser os 125, que já está lá, menos 45, que foi para o outro lado da igualdade com o sinal trocado. Essa diferença vai dar o quê? 80. Então, o 3 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, 80 dividido por 3, 26,6. Que aproximando, né? Vai ficar o quê? Ó, o 6 é depois do 5. Então, aproximando fica 27, né? O número inteiro. E aí a gente finaliza aí a nossa aula de hoje, tá bom? Então, a priori, é só isso aí que a gente vai fazer hoje, viu, pessoal? Então, finalizamos a aula, aí eu vou botar já as atividades que já está na sala do Google para vocês exatamente fazer aí a concretização do nosso tópico, tá ok? Então, beleza, vamos lá. Pegou bem atrasado, terminamos foi de fazer.